Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao áudio dela que diz assim: Oi, André, boa noite. Por favor, me diga sobre amor fraterno e amor erótico. Fui casada há muitos anos e nesse assunto meu ex-marido era muito para frente, mas tínhamos um casamento bom. Faz um ano que ele saiu de casa porque encontrou uma pessoa e esse homem está com a cabeça virada. Diz que nunca sentiu o que sente com ela, o que ela entrega para ele. E eu me sinto uma fracassada, uma incompetente que não consegui, de alguma forma, segurar meu casamento, meu esposo. E me comparo muito a ela, porque eu acho ela muito, mas muito maravilhosa. Ai, ai, vamos por partes aqui. Assim, aqui tem dois aspectos diferentes que a gente precisa trabalhar. Primeiro, entender os dois tipos de amor que você citou aí, amor fraterno e amor erótico. E num segundo momento, a gente tem que cuidar, refletir o que você está sentindo agora, como você está se vendo agora. Então, num primeiro momento, falando sobre amor fraterno, e aqui é aquela distinção que eu sempre falo usando os gregos. Os gregos tinham a definição de três tipos de amor. O ágape, que era o amor dos deuses, que é o amor incondicional. O eros, que é o amor próprio dos casais, porque pressupõe atração física e consequente relação física, sexo, é o amor erótico, o amor dos casais. Um casal pressupõe sexo, certo? Ainda que não na fase do namoro, porque tem casais que eles têm princípios religiosos, mas tá vendo? Eles com vistas a isso. Então, eles têm uma relação que eles têm atração, eles têm vontade de sexo. Eles só abrem mão disso por causa dos princípios que os norteiam, mas eles estão se relacionando com vistas a isso. Então, certo? Esse é o amor eros. E o amor filia, que é o amor fraterno. É o amor, né, dos amigos. Então, o amor fraterno... Ah, André, mas podemos falar de amor fraterno dentro de uma relação amorosa? Aqui a gente pode, então, fazer uma ressalva. Uma ressalva. Sim, podemos falar de amor fraterno dentro de um relacionamento amoroso se nós entendermos esse amor fraterno como aquele que já saiu daquela fase inicial da paixão. Então, aí sim a gente pode fazer essa distinção, certo? Fugindo agora desse aspecto da distinção feita pelos gregos. O que seria o amor fraterno dentro de um relacionamento amoroso? Então, o relacionamento continua sendo amoroso, continua tendo relação sexual, continua tendo tesão, mas esse relacionamento ele tem uma característica de amor fraterno, que é a hora que o casal, né, passar daquela fase inicial, o casal entra num momento mais sereno, de mais calma, onde aquelas ondas da paixão já passou. Então agora é um amor mais calmo, mais constante, né? Porque você entra num nível, numa segurança, numa tranquilidade, nessa calmaria. Calmaria não significa marasmo, não significa uma relação morna. Calmaria no sentido de que eu não tenho aquela coisa, aquela insegurança também própria do início, onde parece que eu tenho que conquistar muito porque a pessoa pode me deixar a qualquer momento. Eu não sei se ela vai querer continuar comigo ou não, por isso que eu tenho que me dedicar muito a ela. Então, nesse sentido de constância, né, fica mais calmo, mais tranquilo, mais seguro. É aí que entra um outro fator, tá vendo? Que lá atrás, no início, apesar de eu ter paixão, de eu estar ali presente, isso no início não existe. Isso só o tempo traz, que é cumplicidade, companheirismo, cuidado, amizade, compromisso. Então esse é próprio desse momento. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer, então, então existe o amor fraterno
dentro da relação amorosa? Sim, que é muito comum em casamentos longos. Então, tá vendo? A parceria cresce, a intimidade emocional se aprofunda, mas a parte erótica pode se enfraquecer. Então, aqui pode acontecer isso. Tudo isso se aprofundou, mas a parte erótica pode ter ficado um pouco mais comprometida. Isso acontece em relacionamentos longos. E o amor erótico? Se tudo isso é do amor fraterno, e o amor erótico? Bom, o amor erótico é aquele que eu falei dessas ondas da paixão, né? É a paixão, é tudo muito intenso. É o amor que desperta desejo, novidade, paixão, as borboletas no estômago, é adrenalina. Ele é intenso. Nossa, tem uma intensidade, uma conexão, não sei o quê, mas ele pode ser não tão constante. Ou seja, ele é instável, sabe? Uma hora pode ter muito desejo, depois pode vir a confusão. É uma fase mais tensa. Normalmente esse amor erótico, ele aparece no início dos relacionamentos ou em situações novas, quando é novidade. Há aquela paixão do início, as borboletas no estômago, tudo aquilo. Por isso que tem gente que se perde e acaba perdendo um relacionamento bacana. Por quê? Porque é a novidade. Então dá adrenalina de novo, isso me conecta lá com, né, aquelas emoções e aqueles sentimentos da adolescência. Então parece que eu tô vivo de novo. E então tá vendo? Parece que eu tô vivo de novo. Então tá vendo que o problema não é você. O problema é o que essa situação nova desperta. E novidades despertam isso. Então, gente, assim, ó, num casamento longo, o amor fraterno, ele tende a predominar. E o erótico, ele precisa ser cultivado para ele não sumir. Então, aqui, quando você disse assim, o meu ex-marido era muito pra frente. O que era muito pra frente? É o cara que tem muitos fetiches sexuais. Então, essa energia sexual é muito forte na pessoa, sabe? O cara quer sexo sempre, o cara sempre tá falando sobre sexo. Então, se é isso, se eu não paro, não presto atenção, se eu não fico atento, se eu não cultivo, né, essa energia sexual, e aí eu vou me acomodando, eu sou uma pessoa mais tranquila, e eu vou me acomodando ao longo do relacionamento, e aí então começa a ter um descompasso entre a energia de um e de outro. Então tem que tomar cuidado, porque aí depois isso vai se acomodando, ele vai procurando menos, porque ele cansa de querer procurar, e eu não quero. E eu não estou dizendo que você tem que querer, senão parece que, sabe, eu tenho que viver para agradar o homem. Não é isso. Mas se o outro tem uma energia muito grande, sexualmente dizendo, e a minha não é tão grande, no longo prazo isso pode trazer um abismo que depois vai acontecer um negócio assim. A pessoa acaba, amanhã depois conhece uma pessoa aí que dá um pulinho de cerca. Era para dar o pulinho de cerca? Não era. Mas acontece dar um pulinho de cerca aí a pessoa tem uma energia sexual tão alta quanto a dele, aí pronto, bem, aí é a hora que acontecem essas coisas e o problema, tá vendo, não é você. Então eu sou uma fracassada, porque não, essa é a sua energia. Talvez vocês tivessem que ter pensado nisso antes, porque se já existia um descompasso antes e isso era difícil de ser, entendeu? A gente não conseguia meio que compensar isso, esse aparar de arestas que é muito comum nos relacionamentos. Não, esse era um aspecto que tinha meio que uma divergência entre nós. Mas você disse que, nós tínhamos um casamento bom. Então, tá vendo? Aí são coisas que só se a gente estivesse no atendimento online mesmo que a gente poderia entender particularidades dessa relação. Então, assim, minha querida, né? O que pode estar acontecendo com ele agora, com seu marido? Provavelmente ele está aí experimentando o encantamento do novo. Aquilo que eu falei, a novidade, a adrenalina, as borboletas no estômago. E aí, esse novo, ele é naturalmente mais erótico e mais intenso nesse sentido do que um relacionamento de anos. Então, você está vendo?
Deu um pulinho de cerca, nossa, porque é o que eu falei lá no início, é a novidade. E aí a pessoa, quantas vezes você escuta a pessoa dizer assim, a pessoa perdeu a cabeça? Eu acho que até você usou essa expressão. Olha, ele está com a cabeça virada. Quantas vezes a gente não escuta essa expressão? Ele está com a cabeça virada, ele perdeu a cabeça por causa dessa mulher, porque... Eu lembro quando eu era criança, escutava de vez em quando, nossa, o fulano perdeu a cabeça, rapaz, tá vendendo terra pra ficar com a mulher lá que ele conheceu lá, tá vendendo tudo lá, não tá nem percebendo o que tá acontecendo, tá vendo? Vai até se desfazendo de bens materiais para viver essa aventura, essa novidade, esse momento, não é? Intenso, eroticamente falando. Então, o que ele está vivendo agora, não significa que você fracassou. E nem que você era pior. E vamos colocar esse pior entre aspas. Apenas significa, meu bem, que ele está num outro ciclo emocional. Nesse ciclo da novidade, nesse ciclo esse encantamento, tá vendo? Parece um encantamento mesmo. Tipo, ó lá, tá com a cabeça virada. Então, minha querida, para finalizar, muito cuidado com esse sentimento de fracasso, porque você não é incompetente nem fracassada. E veja bem, eu não estou dizendo isso aqui para ficar então, sabe, que bonitinho, que coisinha linda, você é isso, fazer palavrinha. Não, é fato. Porque veja bem, você não é fracassada, você não é incompetente, porque se você manteve um casamento longo e bom, porque você disse que o casamento era bom, então isso mostra que você construiu algo sólido. Só que o desejo e as escolhas do outro não estão sob o seu controle. Então você tá vendo? Eu construí uma relação sólida e eu tava aqui. Quem pulou a cerca, foi ele. Então assim, sabe? O desejo, o que aconteceu lá, a novidade, não sei o quê. Será que ele já estava pulando a cerca antes? Aí entra dentro daquele aspecto que eu sempre digo aqui. Eu falo, gente, cuidado, porque tem gente que fica pulando a cerca, é só uma aventura, é só uma aventura, é só uma aventura. É só uma questão de tempo até aparecer alguém que de fato, vire a sua cabeça. Eu uso outros termos, eu falo aqui, né? Até que você fique de 4 por alguém. Você fica com os pneus arriados por alguém. Vira a cabeça. Olha lá, mexe a cabeça. Então, será que ele já não estava pulando a cerca antes? Será que isso já não mostra que, na verdade, entendeu? Quem estava agindo de má fé aí era ele? Então, você que é fracassada pelo outro agir de má fé? Não, eu fiz minha parte. E o meu relacionamento era um relacionamento de anos, um relacionamento sólido e bom. Então, assim, eu não tive nada de fracasso. Agora, o desejo, se o outro estava pulando a cerca e aí, agora encontrou uma pessoa que, entendeu? Mexeu com a cabeça dele, então aí o desejo e as escolhas do outro não estão sob o meu controle. E aí entra na questão de comparação. Eu me comparo com ela. Comparar-se é a pior coisa que a gente pode fazer. Primeiro, porque não vai levar a nada. Eu vou me comparar com uma outra pessoa que tem outra história e outra, eu estou me comparando. Olha como nós somos muito injustos com nós mesmos. Porque a gente se compara com uma outra pessoa e eu me comparo com ela porque eu conheço os meus bastidores. Então é fácil a gente ver nossos defeitos e geralmente a gente se vê com defeitos. Só que aí a gente se compara com o palco do outro. Eu me comparo com aquilo que ele está mostrando, com a vitrine. Eu não sei lá atrás o que acontece, só que eu sei o que está atrás de mim, os meus bastidores. Então eu já me vejo muitas vezes de maneira depreciativa. E aí eu vou me comparar ainda com o palco do outro, com a vitrine do outro. Não faz o menor sentido. Outra coisa, o que ela está oferecendo agora para ele, essa mulher aí, que você fala que ela é maravilhosa, o que ela está oferecendo para ele agora é algo que qualquer outra pessoa nova poderia ter oferecido. Justamente por causa dessa energia da novidade, não sei o quê, qualquer pessoa com quem ele tivesse tido o mínimo de faísca ali, de química, poderia ter oferecido isso que essa daí está oferecendo agora. Então, ela não tem nada de extraordinário. Então, minha querida, agora é hora de você se reconstruir. Eu tenho que enfrentar e entender que é normal estar me sentindo assim, então eu não tenho que rejeitar, eu tenho que abraçar. É normal eu estar sentindo dor, é natural eu estar me sentindo para baixo, é natural eu estar me sentindo angustiada, é natural eu estar até me reduzindo. Por quê? Porque ele ficou com outra
Então, é natural eu, num primeiro momento, acreditar que, problema sou eu, e aí eu vou analisando e percebendo que não é. Então, eu também nem posso ficar me culpando por isso, por eu estar me sentindo assim. Outra coisa, mesmo que você fosse super erótica, vamos colocar entre aspas, nossa, então você fosse super erótica, super fogosa, mais fogosa que ele. Isso não garantiria que ele não fosse buscar uma novidade. Tem mulher, meu bem, que praticamente se transformou numa máquina do sexo dentro de casa, por medo do marido buscar fora. E ainda assim o marido, entendeu? Se aventurou numa novidade. Então, não pense que se você fosse uma máquina de sexo, que o seu marido não pudesse ter dado uma pulada de cerca, e aí se encantado com a novidade, porque é novidade, e tivesse ficado exatamente desse jeito aí, mesmo você tendo sido uma máquina de sexo dentro da sua casa. Nunca se esqueça da autocompaixão. Então, assim, eu devo me tratar do jeito que eu trataria uma amiga, que eu acolheria essa amiga, diria coisas para ela, eu tenho que dizer para mim. E aí se foque em você, concentre energia em você, vá se redescobrindo. E nunca se esqueça de uma coisa, minha querida. O fim de um casamento, de um relacionamento de anos, não define o meu valor. Então, não é porque acabou que o meu valor foi embora, muito menos a minha capacidade de amar. Esse término, esse fim, apenas define que a nossa história mudou. E agora eu reconstruo a minha história, a partir de mim, de quem eu sou, do que eu quero para mim. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, conhecer as coisas que estão acontecendo para de fato conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.